A polícia pediu a prisão do padrasto da Larissa Manoela. Eu tenho uma história com outros detalhes para contar para você desse caso. O Diego, ele é o principal investigado. A Larissa foi encontrada morta dentro de casa com 16 golpes de faca. Isso aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo. A mãe dessa menina transtornada, ela conversa com a gente. Ela está aqui na Record. Eu quero que você saiba que o Diego, ele estava com a Danusa, mãe da Larissa, um dia antes do crime. Eles ficaram até às 11 horas da noite de uma quarta-feira. Uma coisa que você ainda não sabia, eu não sabia também, que a Danusa revelou pra gente agora há pouco. Ela disse que o Diego ele foi embora porque ele tinha pedido para olhar o celular da Danusa. E a Danusa não deixou. Aí o Diego foi chateado. Ele foi para casa chateado porque não podia olhar o telefone da companheira. Será que ele voltou no dia seguinte para se vingar por conta disso, porque pensou que estava sendo traído? Será que ele matou a Larissa porque ele pensou que a Danusa, que está aqui ao vivo me ouvindo, estava traindo o Diego? Foi por isso? Eu quero que você responda, viu, Danusa? Depois da reportagem que nós vamos colocar no ar. Roda! O principal investigado pela morte de Larissa Manoela. Vai fechando o cerco ao lado dele. Tá tudo em cima dele. A polícia pediu a prisão temporária de Diego Sanches Magalhães, padrasto da menina de 10 anos, encontrada morta dentro de casa em Barueri, na Grande São Paulo. Numa investigação, numa diligência que a polícia fez ontem, no final do dia, a polícia resolveu pedir a prisão do Diego. Diego prestou 3 depoimentos. Foi tirado do velório da enteada. Se apresentou na delegacia com os advogados. E ontem à noite foi intimado mais uma vez. Ficou horas na delegacia. Logo depois de chegar à delegacia pela 3ª vez, Diego foi com a polícia em 2 novos endereços apontados como suspeitos pela investigação. Mais roupas do padrasto foram apreendidas. Investigação, perícia, resultado positivo. Diego e a mãe de Larissa Manoela tinham um relacionamento de quase 1 ano. Um dia antes do crime, o padrasto passou a tarde com a família. Eu quero acreditar que não seja ele, né? Diego apresentou um álibi para a polícia. Ele nega envolvimento na morte e disse que estava trabalhando no momento do crime. A polícia diz que Larissa Manoela foi morta por volta das 11 horas da manhã. Fui até meu local de trabalho, falei com o meu patrão que eu não tenho a categoria de carro, eu tenho uma A, e pedi para ele me levar até o local. Ele falou que não ia levar porque estava sozinho. E eu liguei para minha mãe e ele falou que ia fornecer um Uber até o local. Funcionários da empresa onde Diego trabalha também prestaram depoimento. Eles disseram que Diego fez entregas em 2 turnos no dia do crime. Um cliente afirmou que Diego ficou na casa dele entre 3 e 6 horas da tarde. Mas a polícia quer saber onde ele estava pela manhã, exatamente na hora em que a menina foi morta. O pai de Larissa acredita que Diego é o único suspeito. Cícero alega que o padrasto sabia a rotina da família e que Larissa estava sozinha antes de ir para a escola. Aí, no caso, é um atraso para ela sair, para ir para a praia, para passear. E eles acharam que minha filha estava atrapalhando o relacionamento deles. A denúncia confirmou que a filha tinha ciúme da mãe. Os advogados da família disseram que a mãe e o padrasto não mantêm contato desde que Larissa morreu. A mãe é uma pessoa averiguada e o Diego também é uma pessoa averiguada e nesse momento o distanciamento dele se faz necessário. E aí todo mundo passa nesse momento a ser suspeito e averiguado. Larissa foi encontrada morta com 16 golpes de faca. A arma do crime não foi encontrada. A polícia investiga para saber qual tipo de faca foi usada. A perícia tem condições de simular num desenho exatamente a faca que foi utilizada. A mãe de Larissa disse que nunca tinha visto o bilhete que foi encontrado na casa de Diego. O investigado alegou que se desculpava por uma viagem que ele tinha feito. A denúncia disse que o casal havia brigado dias antes do crime. Não, ele não tinha comportamento agressivo com a Larissa de jeito nenhum. Depois do 3º depoimento, Diego não falou mais com a imprensa. Agora, a polícia espera que a justiça aceite o pedido de prisão do padrasto. E agora sim ele tem o risco de ser evadido do local, de ficar foragido e a justiça nunca mais ter acesso ao Diego.
Larissa era uma criança sem inimigos, que tinha o sonho de ser arquiteta. As investigações giram em torno de uma única pessoa e a família quer que tudo seja esclarecido. Muito da troca de informações é para saber exatamente quem está falando a verdade e quem está mentindo. Eu quero justiça, com certeza, justiça. Danusa, você assistiu a reportagem? O nome dela é Adenusa, mas ela pediu para ser chamada de Denusa. Danusa. Danusa, me diz uma coisa. Pergunta que eu fiz antes que quero que você responda. Você acha que o Diego pode ter voltado se ele for o assassino, porque você não quis mostrar o celular para ele? Eu acredito. Acho que sim. E por que você não quis mostrar o aparelho para ele? Eu tinha trocado só a senha do meu celular. Daí você não quis passar a senha para ele, né? Não. Não, porque ele mexia no meu celular, ficava ligando, mandando mensagem para amiga minha, xingando, essas coisas. Ficava mexendo nas minhas redes sociais. Mas como assim? Ele mandava mensagem para suas amigas, xingando as suas amigas, por quê? Porque ele não queria que eu tivesse amizade, eu acho. Nesse momento. Será que ele não tinha ciúmes da sua filha também? Tinha. Ele nunca demonstrou ter ciúmes dela, mas das amizades, sim. Sim, mas eu falo, a sua relação com a tua filha. Ele não queria que você dividisse a atenção, que você dava atenção demais para a tua filha e de menos para ele. Será que passava isso pela cabeça? Não sei. Nunca demonstrou assim ter ciúmes. Então, deixa eu voltar nesse ponto agora das amigas, porque isso aqui me chama a atenção, obviamente. Ele tinha ciúmes das suas amigas, ao ponto de se fazer passar por você, pegar o seu celular e mandar mensagem xingando as suas amigas. Mas o que ele dizia? Por que ele ficava com essa raiva? O que ele não queria que você tivesse? Amizade não, por quê? ele pegava os números delas e mandava mensagem no meu celular, porque ele tinha acesso no meu celular. Ah, é? Então ele queria afastar você, obviamente, das amigas, certo? Muito louco isso. Ele era um cara possessivo? Sim. Cara possessivo? Sim, ele era muito ciumento. Que outros gestos de ciúmes? Só para você me dar um exemplo aqui. Outros gestos de ciúmes? Outras ações, atitudes dele de ciúmes. Não, era mais com rede social. Não, era com rede social. Só com isso. A gente brigava mais por isso. E você fez alguma coisa nas suas redes sociais que demonstrasse, que desse motivo para ele? Tá. Agora, veja bem. Não, ele tinha acesso ao meu celular. Porque se você me fala que ele tentava te afastar das amigas por causa da sua relação com as amigas, talvez ele pensasse a mesma coisa da Larissa. Talvez ele mostrasse, e você não tivesse entendido ainda, que ele tinha ciúmes da sua relação com a tua filha, porque você passava mais tempo com ela do que com ele. Não sei. Agora eu quero que você preste muita atenção na entrevista dada pela tia da Larissa. Ela lança uma desconfiança e eu gostaria que você respondesse. Por favor, eu vou colocar no ar, isso aqui é muito importante, tá, Danusa? Eu vou colocar no ar o que fala a tia da Larissa. E eu quero te dar a oportunidade de responder, porque ela faz acusações que são graves. Vamos ver? Todo mundo é suspeito, né? Todo mundo é suspeito e a gente quer saber quem fez isso, se tem cúmplices, né? A gente está querendo saber isso. Pelo que a gente sabe, ela não acredita que ele matou a filha, né? Então ainda tem um vínculo, né? Do relacionamento deles, né? Então, isso para uma mulher ainda pesa, né? Você viu, de alguma forma ela está falando que ela desconfia que você está protegendo o Diego. Não, de jeito nenhum. O que o senhor acha, Nem eu tenho Fábio? mais contato com o Diego. Espera só um pouquinho, antes do doutor Fábio, só um pouquinho. Viu, Danusa, vem cá.
Você, então, em nenhum momento você quer defender Oi. o Diego? Porque ontem você falava que não acreditava que ele era um assassino. Não. Hoje você já mudou de ideia. Desde hoje você começou a mudar de ideia. Por que você mudou de ideia? Sim, pelo decorrer das coisas. Pelo decorrer das coisas, que tudo está apontando que é ele. Tá. E aí, doutor Fábio? Passar, é plausível essa... É aceitável que ela mude de ideia, porque ontem nós não tínhamos tantas informações que a polícia... Lógico, ele sempre foi, até ontem à tarde, quando ela disse que não acreditava que tenha sido ele, até ontem a polícia, assim, colocava ele como o principal suspeito, porque ele tinha aquela série de informações dos horários, que a menina ficava sozinha, enfim. Mas ela ainda não acreditava que ele tinha alguma participação. Só que ontem a polícia fez algumas diligências e ao final do dia, já, inclusive pós-plantão judicial, depois do término do plantão judicial, a polícia fez diligências e chegou, sim, na conclusão de que é possível, é provável que ele tenha uma participação. Então, por isso que ela muda de ideia, porque ela está acreditando nesse momento, Passaia, no trabalho da polícia. Então, se ela teve a informação, e essa informação ela teve através de nós, advogados, nós que dissemos a ela, olha, a polícia fez uma outra diligência e agora sim, eles acharam algo numa diligência e eles acharam por melhor agora pedir a prisão do Diego. Então, é provável, é possível sim que ele tenha um envolvimento. Então, ela recebe essa informação e acreditando no trabalho da polícia, então ela passa a dizer, então doutor, agora eu acredito, porque eu não tinha essas informações. Se a polícia está dizendo, eu acredito na polícia. Agora, uma outra coisa importante, doutor. A polícia pediu para a justiça a prisão do Diego. Agora são 13h34. A justiça, sim, nesse momento, já tem uma decisão ou ela ainda não julgou esse pedido da justiça, da polícia? Até esse momento, não, Passaia. Até esse momento, a informação que eu tenho é que esse pedido ainda está sob análise. Tá. E o senhor tem informação do paradeiro do Diego? Se ele está por aqui, se ele foi trabalhar ou não? Ele está na... Ele está na região, ele acatou a decisão, ele acatou a orientação do delegado de polícia de não sair da cidade, de não, lógico, num caso de exceção, comunicar o delegado, mas o normal é permaneça na cidade, permaneça nas imediações, porque você pode ser chamado novamente para prestar um novo depoimento ou para alguma nova diligência, então a informação que nós temos é que ele permanece na cidade de Barueri. Lombardi? Eu queria saber da Danúzia, e o Fábio pode responder, a história da faca. Que história da faca é essa que vivia num determinado lugar da casa da Danúzia e essa faca simplesmente sumiu e pode ter sido usada para matar a menina? Danúzia? Pode falar. Então, essa faca ficava em cima do armário. Aí, depois de todo o ocorrido, o meu filho foi lá pegar algumas coisas da gente, pessoal, aí ele constou que a faca não estava mais lá em cima do armário. E essa faca é parecida com aquelas que foram apreendidas? São facas de cozinha? Não. É diferente, né? Não, é uma faca grande. Tá.